Boa tarde, amigos. Boa tarde, Esther. Deixa eu botar a cangalha aqui. Boa tarde, Gilceia. Boa tarde, Lídia, minha querida Lídia. Boa tarde, Josafá. Talvez esse vídeo de hoje seja um dos vídeos mais importantes. Deu um chute aqui, que agora reconectou. Galera, me diz aí se o som tá legal, a imagem tá legal, porque deu um chute aqui que desconectou e reconectou. Se você puder me dar um feedback, por favor, me dá um retorno. Então, como eu estava dizendo, esse vídeo talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já tenha feito nesse perfil do Facebook. Logo mais depois de salvo, assim que eu puder fazer o download, eu vou colocar ele no YouTube. Porque o YouTube está com alguns problemas, a gente não está conseguindo fazer uma live direito, então eu prefiro fazer a live no Facebook, salvar o vídeo e depois publicar no YouTube. Aliás, pedindo a vocês, dá um pulinho lá no meu canal do YouTube, se inscreva no canal, porque assim que eu resolver algumas situações que eu estou vivendo no momento, situações profissionais, eu vou começar a fazer vídeos frequentes, em horários determinados, para que a gente possa ter uma continuidade de um trabalho que a gente pretende fazer de conscientização das pessoas sobre o momento em que vive o Brasil. Eu vou repetir aqui de novo, e todo vídeo meu eu vou falar sobre isso. Eu disse logo após a eleição do Bolsonaro que nós vencemos uma batalha difícil, complicada, mas vencemos. Mas que a verdadeira guerra se iniciaria no primeiro dia do governo Bolsonaro. Eu tenho por norma, quando eu analiso determinadas situações, eu procuro colocar essa situação diante de uma situação real, guardadas as devidas proporções, para que eu possa fazer uma análise correta de um determinado fato importante para a história do Brasil. Eu vou começar esse vídeo com uma declaração polêmica. As vitórias do governo Bolsonaro no Congresso Nacional foram vitórias de pirro. Vou explicar no decorrer do vídeo por que eu acho isso. Antes de entrar nesse detalhe, eu vou citar o que eu presenciei hoje pela manhã, às 6 horas da manhã. A Globo News passou uma reportagem onde a Polícia Militar do Rio de Janeiro estava em confronto com bandidos da Cidade de Deus. Para quem não conhece e não é do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus é um misto de prédios populares, construídos ainda no regime militar, com uma favela. Então, o que se viu hoje de manhã, nessa reportagem ao vivo da Globo News, foi a luta entre polícia e bandido numa condição desigual. Porque a geografia de uma favela, ela impede naturalmente o bom trabalho da polícia. Independente dessa estrutura física, há ainda as ações dos traficantes que colocam barreiras nas principais entradas
da favela, dificultando ainda mais a entrada da polícia. Então os caras estavam armados, trocando tiros com a polícia, escondidos atrás de um paredão feito na porta de uma casa, na calçada de uma casa, com 4 buracos nesse muro, e dali eles botavam um fuzil pelo buraco e respondiam à polícia. E a polícia não tinha essa estrutura. Então é uma luta desigual. É uma luta desigual entre polícia e bandido. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo na relação entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional. Ah, mas eu disse no começo que as vitórias de Bolsonaro até agora no Congresso Nacional foram vitórias de pirro. E aqui vai a explicação. Ninguém no Brasil hoje duvida de que a reforma da Previdência não é só necessária, ela é urgente. A reforma da Previdência de Bolsonaro mexe com privilégios do deputado que tem 8 anos de mandato e se aposenta com R$32 mil, em confronto com o cara que trabalhou na iniciativa privada durante 30, 35, 40 anos e se aposenta com 5 mil, se tiver o tempo de contribuição para isso. Se não tiver, cai na média das aposentadorias, que é de R$1.300. Uma aberração. Mas ela vai passar. Uma modificação aqui, uma modificação ali, vai passar. Porque chegou num ponto que não é só mais urgente, é uma necessidade imperiosa. Agora, e as verdadeiras pautas de moralização da estrutura de governo propostas pelo governo Bolsonaro? Essas vão cair. Nesse momento, está sendo julgado no STF um projeto de lei do Bolsonaro que acaba com a maioria dos conselhos da República. São mais de 200 conselhos, abrigando uma cambada de inúteis para forçar o governo a adotar determinadas políticas, normalmente de esquerda. Bolsonaro quis acabar com isso. Uma economia de aproximadamente 350 milhões de reais. O STF está votando contra. Nesse momento, está 3-0. O pacote anticrime de Sérgio Moro, que combate a corrupção, quer dizer, a verdadeira luta entre polícia e bandido, vai cair. A moralização da administração pública vai cair. Então, projetos urgentes que são de extrema necessidade estão passando e vão passar, como vai passar a reforma da Previdência. Já a posse de armas acabou de cair no Congresso. Caramba, eu sou um ex-oficial do Exército, tenho meu porte de arma regularizado, tenho uma arma na minha casa. Não uso ela fora da minha casa, poderia usar porque tenho porte de arma, mas eu quero defender o meu patrimônio. Se você quiser fazer isso, mesmo que você seja uma pessoa consciente do perigo que é ter uma arma na mão, você não vai poder fazer. Aquele sujeito que está lá numa fazenda, no interior do Brasil, que quer defender a sua propriedade, não é disparando contra pessoas, mas é mostrando para invasores que você está armado, não vai poder. Então, veja só, o que eu estou querendo dizer quando eu afirmo
que a vitória de Bolsonaro as vitórias de Bolsonaro no Congresso até agora foram vitórias de pirro. Porque o que está passando no Congresso Nacional é aquilo que é de necessidade urgente, urgentíssima. Se não aprovasse o PLN 4, ficaria sem receber aposentados, pensionistas, pessoal do BPC. Aí o Congresso aprova. Claro, porque se não aprovar, a responsabilidade cai em cima deles. Mas projetos que interessam para a moralização do Brasil não vão passar. Ou se passarem, vão ser muito atenuados. Quer dizer, não vai servir para nada. Já projetos de autoria do Legislativo que interessa para a turma de bandidos, esses vão ser empurrados goela abaixo do governo Bolsonaro. Eu disse, logo depois da eleição de Bolsonaro, e não é preciso ser pitoriza, não é preciso ser astrólogo, tarólogo, adivinho, baixar o Exu 7 capetas, baixar a Pombagira 7 vagabundas, para adivinhar que tudo que fosse contra a ladruagem que nos últimos 30 anos tomou conta desse país, parceiro, vai ser difícil passar. Falei também naquela época que nós elegemos Bolsonaro. Bolsonaro sofreu um atentado criminoso de um vagabundo safado, trabalhando para um partido político, que agora é considerado um doentinho. Eu falei lá que nós não poderíamos jamais sair das ruas. E não adianta mais manifestações como essa maravilhosa, linda, espetacular, democrática, bonita, que aconteceu no dia 25. Tem que ocupar Brasília. E agora, eu que sou contra o radicalismo da manifestação, estou começando a ser favorável ao radicalismo democrático. Não o radicalismo que toca fogo em pneus, que picha a estrutura, que quebra a vidraça, que bate na polícia, que agride a polícia, mas o radicalismo democrático que invade uma Câmara dos Deputados, que invade o Senado, como tantas vezes fez a esquerda, sem violência, sem quebra-quebra, mas forçando a barra, para dizer para esses canalhas que nós, em outubro, escolhemos uma opção de governo. Nós escolhemos um modelo de governo. E não me venha com essa história vagabunda de dizer que o governo Bolsonaro não está aberto ao diálogo. A demonstração cabal dessa predisposição foi dada no dia de ontem, na votação do crédito suplementar do PLN 4, em que o governo negociou, através de um belo trabalho exercido pela deputada Joyce Hasselmann, a quem tenho críticas, mas um belo trabalho feito por ela, em que chegou a acordos, abriu-se mão de um trocinho daqui, abriu-se mão de um trocinho dali, sem tomar lá da cá, mas negociando pauta política que interessa para a oposição, que interessa para os partidos do meio e que interessa para o governo. Isso é
negociação, desculpa, política. O governo deu uma aula ontem, aula completa ontem, de política. Porque esse é o fundamento de política. Ah, você é oposição a mim? Sou. Vamos fazer o seguinte, você concorda que isso daqui é importante para a nação? É. O que eu preciso fazer para você votar? Ah, você tem que abrir mão disso. Então, tá ok, eu abro mão. Foi isso que foi feito ontem, no dia de ontem. Negociação política do mais alto nível, coisa que não se vê nesse país não se viu nesse país nos últimos 30 anos. O governo deu uma aula ontem, calou a boca daqueles que dizem que o governo não quer negociar. Calou a boca daqueles que dizem que o governo é intransigente, que o governo é autoritário, que o governo não ouve diálogo, que o governo não senta para conversar. Calou a boca, ouviu-se. Desde que, seja lógico, desde que não haja compra de votos. O governo deu uma aula ontem de política. Abriu mão de algumas coisas, por acordo de lideranças. E o que aconteceu no plenário? Votação unânime a favor da proposta do governo. Essa é a negociação que nós, em outubro, escolhemos. Nós não votamos em deputados para sacanear Bolsonaro. Nós não votamos em deputados para sacanear o país, em troca, querendo forçar a barra, em troca de alguma coisa que a gente quer que acabe. A gente quer que acabe essa história de polícia combater bandido e não conseguir combater bandido. A gente quer polícia combatendo bandido e vencendo. Porque esse é o papel da polícia ou dos órgãos de fiscalização da lei que rege uma democracia. Eu estou muito preocupado com os rumos do governo Bolsonaro. Na minha opinião, eu só acho que só tem um fator que pode modificar essa história. Não adianta mais ficar só nas redes sociais, porque eles aprenderam a cagar e andar para as redes sociais, a ignorar as redes sociais. Nós estamos vendo agora um verdadeiro assinte à democracia, que é a invasão dos celulares de Sérgio Moro, do pessoal da Lava Jato, e dizem, pelo que eu estou sabendo, foram invadidos celulares de muito mais gente, inclusive de parlamentares. Mas eles só vão divulgar o que interessa para a esquerda. Tá lógico. E aí o que eles querem fazer? Querem criminalizar a gente por fazer crítica. Querem calar a nossa voz, mas não tentam calar a voz dos bandidos. Porque o que foi cometido contra Sérgio Moro e contra a Lava Jato é crime e é gravíssimo. Gravíssimo. Não me importa, eu não estou me importando aqui se Sérgio Moro orientou o MP, se não orientou, se fulano de tal fez isso, se fulano de tal fez aquilo. Não me interessa isso. Interessa é que o celular de um ministro de Estado e de um juiz, na época, foram hackeados e as mensagens que interessam foram divulgadas. Ou, o que eu acho muito provável, foram falsificadas. Estão entendendo
a gravidade do problema, aí a gente vê ministro do Supremo Tribunal Federal querendo passar a mão na cabeça de um crime gravíssimo como esse. E aí é aquela história. Eu pergunto, e se o celular invadido tivesse sido do senhor Gilmar Mendes, do senhor Lewandowski, do senhor Luiz Roberto Barroso? A posição seria a mesma? Eu duvido. Mas como é no rabo dos outros, pimenta é refresco. É essa incoerência, é essa dubiedade de posições que o Brasil tem que acabar. Não me importa se o crime foi cometido contra o Dallagnol, não me importa se o crime foi cometido contra o seu Gilmar Mendes, não me importa se o crime foi cometido contra o Sérgio Moro, não me importa se o crime tenha sido cometido em cima de qualquer outra figura importante da nação. É crime e é gravíssimo. É isso que está em jogo. Aí seu Gilmar Mendes vem com uma história idiota. Ah, porque se uma pessoa que é acusada de assassinato e uma prova ilegal comprova que ele é inocente, deve-se considerar a prova. Não deve. Deve-se buscar meios de comprovar que aquela pessoa foi condenada injustamente através dos meios legais. O que o senhor Gilmar Mendes está tentando fazer é remediar uma coisa, obviamente necessária. Uma pessoa presa que é inocente merece reparação, merece todas as glórias da descoberta da sua inocência, mas não por meios ilícitos, por meios válidos. O que o senhor Gilmar Mendes está querendo é dar razão ao crime, é justificar um crime para tentar amenizar outro crime. Então, vamos lá. Uma proposta para o senhor Gilmar Mendes. Eu discordo dele em gênero, número e grau. Então, eu vou fazer o seguinte. Para não discordar mais do senhor Gilmar Mendes, eu vou dar um tiro nos cornos dele. Ah, mas eu tenho motivo. Eu discordo dele. Ele solta bandido e eu não concordo. É justo do senhor Gilmar Mendes. Mas isso é uma exceção estapafúrdia. Então façamos o seguinte, eu vou fiscalizar a vida do senhor Gilmar Mendes, vou seguir ele 24 horas por dia, vou tentar saber tudo o que ele faz, com quem ele conversa, o que conversou. Isso é crime. Mas se eu conseguir provar, através desse crime, que o senhor Gilmar Mendes é um completo safado. Hein, senhor Gilmar Mendes? É porque pimenta, um dos outros, é refresco. Então, o que eu estou querendo dizer, gente, com esse vídeo, é que eu estou muito preocupado com o governo Bolsonaro. As pautas que realmente interessam para moralizar esse Brasil, sacaneado durante mais de 30 anos por uma esquerda bandida de todos os matizes, essa dificilmente vai passar no Congresso. Por quê? Porque ele ainda está lotado de bandidos. E está assim porque a justiça no Brasil
ela faz parte desse esquema vagabundo. Estão acusando o Sérgio Moro de ter conversado com procuradores. Ora, faça uma pesquisa no Google para saber quantas vezes ministros do STF receberam advogados do Lula fora da agenda. Ou advogados do senhor Guido Mantega, ou advogados de qualquer bandido poderoso enrolado na Lava Jato. E esses caras receberam em agenda privada. Estão querendo recriminar Sérgio Moro porque trocou mensagens com o procurador, o que é normal. O que é normal, pelo bom andamento de um processo. Quer dizer que o Ministério Público não pode consultar o juiz, olha só, eu estou pensando em fazer isso. Olha só, não faz porque eu vou recusar. Foi o que disse Sérgio Moro. Ou não? Todos os diálogos publicados por esse site vagabundo, esse site acobertador de hacker, comprovam a lisura de Sérgio Moro. Porque em todos os diálogos, Sérgio Moro discordou de Dallagnol. Aí só diz o seguinte, olha só, parceiro, pô, tá querendo fazer isso? Eu acho que vocês estão errados. Como coisa quem diz assim, olha só, vocês vão perder tempo em montar esse processo, em tentar fazer isso, porque vai chegar na minha mão e eu vou recusar. Ou não foi isso? Seu Gilmar Mendes não faz isso. Pelo contrário, ele orienta. E a gente tem procura aí na internet que você vai ver. Procura aí na internet que você vai ver. Um monte de vezes que o seu Gilmar Mendes orientou a esquerda em determinada ação. Ou se imiscuiu na política. Como, por exemplo, o parlamentarismo presidencialista, que é a ideia deste canalha, se metendo na política, isso é papel de juiz? Então, veja só, a que ponto a gente chegou. É o retrato da polícia tentando prender os bandidos na cidade de Deus, ou não é? Bolsonaro está lutando contra bandidos que fazem leis, que podem derrubar decretos do presidente, que pode derrubar projetos de lei do presidente. Ou eu estou falando alguma mentira? O seu Eduardo da Fonte, Aguinaldo Ribeiro e mais essa cambada do PP que agora se transformou em réu, não tem esse poder. Eu estou muito, muito, muito preocupado com o futuro do governo Bolsonaro. É o primeiro presidente em mais de 40 anos que está tendo a coragem de mexer em todos os cânceres desta nação. Só que os cânceres estão vivos e têm poder. Por isso que eu acho, vocês sabem que eu estou pedindo há muito tempo para o pessoal ir para a rua. 2 meses, 3, 4 meses antes, 2 meses antes, do dia 25, eu comecei a perturbar um monte de gente, deixando recado aqui no Facebook, deixando recado no Twitter, através de mensagem privada. Cara, tem que ir para a rua, cara, tem que ir para a rua, cara, tem que ir para a rua. Vocês, youtubers famosos, têm que se unir. Tem que se unir. Daniel Lopes, Nando Moura, o Roxy, Políbio Braga, essa turma de youtubers que fazem a cabeça do pessoal, que tem uma visibilidade grande na rede, tem que se unir e montar juntos um ponto de referência
para o pessoal da direita. Não adianta ficar só indo no site do Daniel Lopes, no canal do Daniel Lopes, no canal do Nando Moura, e ver as coisas dispersivas. Se juntem num objetivo. Criem um canal onde todos vocês orientem a massa. Vocês são líderes. Terça Livre está lançando agora uma revista sensacional. Se unam num canal, e sejam um polo de divulgação da direita. Reúnam o trabalho de vocês num lugar só. Eu garanto que as 500 mil visualizações de Nando Moura, mais as 300 mil visualizações de Diego Rossi, mas não sei quantas de Daniel Lopes, mas não sei quantas de Terça Livre, vai se transformar no maior meio de comunicação da direita na América Latina. Está na hora de deixar vaidades de lado e encampar um projeto que possa, de repente, marcar uma manifestação e essa manifestação ter um resultado acima das expectativas. Mas não está na hora de marcar essas manifestações Brasil afora. Maravilha, vai fazer Brasil afora, mas o foco tem que ser Brasília. Nós vamos entrar na Câmara dos Deputados. Pauta, nós vamos lotar o plenário da Câmara dos Deputados. Não é ficar do lado de fora um domingo em que suas excelências estão, depois de viajar nos jatinhos particulares com seu dinheiro, estão lá no território dele. Isso tem que ser num dia de semana, numa votação importante. Ocupar as galerias do Congresso Nacional. Leva a moeda, joga em cima desses caras pacificamente. Joga notinha impressa no computador. Ocupem Brasília. Ocupem o Congresso Nacional. Ocupem a Câmara Federal. Ocupem o Senado Federal. Ocupem o STF, mas pacificamente, democraticamente. É um direito constitucional do povo brasileiro. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai voltar ao que era antes. Nós temos a chance, com o governo Bolsonaro, um cara que está tendo coragem de mexer em vesperos gravíssimos, que há mais de 30 anos sugam os recursos da nação. E ainda posam na imprensa como suas santidades. Aguinaldo Ribeiro, Dudu da Fonte, essa cambada do PP, essa cambada de ladrões do PT, agora querendo cobrar de Sérgio Moro. Que autoridade que essas pessoas têm para falar isso de Sérgio Moro? Para falar isso de Deltan Dallagnol? Nós temos que ir para as ruas, mas não é qualquer rua, são as ruas de Brasília, de preferência quando a Câmara estiver funcionando, quando o Senado estiver funcionando. Chegar para o guarda da porta e falar assim, parceiro, olha só, nós vamos entrar. É você quem vai decidir se a gente vai forçar a entrada ou nós vamos ocupar uma casa que é nossa. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, é a casa do povo. Não é de deputado, não é de senador. É a casa do povo. E nós temos
o legítimo direito constitucional de ocupar o que é nosso e de exigir que a nossa opinião, que os nossos desejos, que as nossas vontades sejam respeitadas. Isso é democracia. Não é com baderna, não estou aqui propalando baderna, não estou aqui incentivando safadeza, como faz a esquerda, não estou aqui incentivando depredação, estou falando democraticamente. Chegar para o guarda da porta, que está lá na Câmara do Deputado, meu parceiro, olha só, tem 200 mil pessoas aqui, pelo menos umas 500 vão entrar. Cabe a você dizer que forma que a gente vai entrar, mas nós vamos entrar. Não vamos quebrar nada, não vamos agredir ninguém, não vamos bater em ninguém, não vamos fazer nada. Não vamos cometer nenhum tipo de agressão, mas a gente vai entrar. Porque essa casa aqui é desse pessoal que está aqui fora. Caso contrário, estes vagabundos vão acabar com o governo Bolsonaro, com o seu governo, com o governo que você carregou nas costas para eleger, que fez de graça, que foi para as ruas com coração, que foi para as ruas com sangue nas veias, com garra, com determinação, enquanto o nosso candidato estava entre a vida e a morte num leito de hospital por causa de um vagabundo safado da esquerda. O seu compromisso não terminou em outubro, como eu falei logo depois da eleição do Bolsonaro. Esse é um governo que nós vamos ter que brigar por ele 365 dias por ano, 24 horas por dia. E quando for preciso, ocupar Brasília. Mostrar para esses merdas que a gente sabe o que quer. E numa segunda etapa, começar agora em 2020, tem eleição. É do PP? Não voto. É do DEM? Não voto. É do PL, do seu Valdemar Costa Neto? Não voto. Não voto em ninguém desses partidos. É preciso que a gente também tome a nossa dose de vergonha na cara e deixar de ser vagabundo votando nesses caras. Ninguém entrou lá no Congresso Nacional pela janela ou pela porta dos fundos. Entraram com o voto que você deu. Então está na hora de você pegar o teu voto e dar para quem merece. Para quem vai fazer alguma coisa pelo teu país, pelos teus filhos, pelos teus netos. É preciso que a gente tome vergonha na cara para todo o processo de eleição. Todo mundo agora tem acesso à internet. Não vai me dizer que não tem. Não tem desculpa. Bota lá o nome do filho da puta que você quer votar. E o cara tem processo. Não voto. Ah, o cara está enrolado na Lava Jato. Não voto. Ah, o cara é do PP. Não voto. Cabe a você fazer isso. Porque esses caras só estão fazendo isso porque foram eleitos. Então cabe agora a nós tentar fazer com que o lado bom do Congresso, e ele existe, e tem muitos parlamentares bons, fazer com que esses parlamentares assumam a responsabilidade do voto que receberam e atendam a maioria do povo brasileiro. As vitórias de Bolsonaro no Congresso até agora foram vitórias de pirro. Era o que é urgente e necessário, porque se não for aprovado,
deixa suas excelências mal. Mas o que interessa para moralizar esse Brasil dificilmente vai ser aprovado, se nós não fizermos nada. Daqui a pouco esse vídeo, assim que ele estiver salvo no Facebook, vai estar no YouTube. Dá um pulinho lá, se cadastra no canal do YouTube. Logo abaixo do meu perfil, do lado esquerdo do vídeo, da tela, tem lá o endereço do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. Porque eu, depois de resolver algumas coisas, estou sempre tentando fazer isso, mas é que a minha vida, às vezes, profissionalmente, é bastante complicada. E eu, às vezes, prometo algumas coisas e não cumpro, porque tem outras coisas que vão me atropelando, e eu não tenho como fugir delas. Então, eu pretendo fazer algumas coisas, tanto no canal do YouTube quanto aqui no Face, de uma programação diária em que você vai saber exatamente aquilo que a gente pensa em determinados horários pré-agendados, para que você possa se organizar e, se te interessar, ver o vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. É preciso que esse ponto de vista de quem já acertou quase tudo que previu em relação ao governo Bolsonaro, e as provas disso estão aí no meu perfil, se você acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo. A gente precisa alertar o brasileiro de que o Brasil, o destino do Brasil, mais uma vez, está nas mãos dele. Um beijo enorme a todos, agradeço ao pessoal que assistiu essa live, que está presente aí, Carmen Lúcia, Roberto Vitorino, Pedro José, Maria Grazioli. Agradeço a vocês a paciência e o carinho que sempre tem por mim em tudo que eu faço nesse perfil. Um beijo enorme, até breve.